Agora a gente destaca a guerra. Israel intensifica ações contra o Hamas com bombardeios no norte da faixa de Gaza. Enquanto isso, os Estados Unidos reforçam o apoio militar e a China promete uma ação na ONU em busca da paz. Lembrando que o conflito completa um mês nesta terça-feira e a situação dos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. A gente recebe aqui nos estúdios Marcelo Favalli, nosso editor de internacional. Favalli, boa noite, bem-vindo. A situação dos brasileiros, imagina o drama que eles vivem. Toda vez eles têm uma informação nova que eles sairiam no sábado. Agora podem sair na quarta-feira. Só que ninguém confia mais, né, nessas previsões e projeções. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Quer dizer, nós estamos falando aí de praticamente 40 famílias brasileiras, somando agregados, né? Que é o seguinte, estão escutando pela quase terceira semana, daqui a pouco, o seguinte, quem sabe na próxima leva. Existe um problema, né? Existe um ponto de travessia, que é em Rafah, no sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com uma parte árida, complicada logisticamente falando, do Egito, e que tem saído a cada leva aí de refugiados, não chegam a 500 pessoas. E o Egito se comprometeu, numa discussão que envolveu Israel, Hamas e até os Estados Unidos, de retirarem 7 mil pessoas da faixa de Gaza, majoritariamente estrangeiros e pessoas que precisam de atendimento médico de urgência urgentíssima, feridos em estado grave e muitas pessoas que têm outros problemas, Tiago, que são independentes da guerra. Pessoas com câncer, que precisam de hemodiálise, e os hospitais não estão dando conta, já não davam muito conta desses problemas crônicos. Com essa guerra, em que o número de mortos na faixa de Gaza passa de 10 mil, são outras dezenas de milhares de feridos, os hospitais não têm mais condições. Então, houve um combinado com o Egito de receber 7 mil refugiados. Estão saindo em levas que não chegam a 500 pessoas. E aí, essas quase 40 famílias brasileiras estão entrando numa lista, quem sabe na próxima, quem sabe na próxima. E esse próximo ainda não chegou. Não chega. Agora, em relação à China, a China assumiu o comando do Conselho de Segurança da ONU depois da saída do Brasil e alguma sinalização para a diplomacia, para os acordos? Muito curioso, nesta segunda-feira, um pronunciamento, então, do representante da China dentro da ONU. Só um parênteses rápido, é uma coincidência, né? A China estava numa lista, assim como no Brasil, e agora tem a presidência do Conselho de Segurança e um assento permanente desde 1971. Isso faz diferença, muito. Né? Então ele tem um privilégio dobrado. Tem poder de voto, como os outros 14, tem poder de veto, derrubar qualquer resolução apresentada, e agora quem vai liderar as resoluções é a própria China, que pode convocar reuniões que estejam fora da pauta. Agora, a gente olha para o micro, que é o seguinte, o representante da China disse, nós vamos trabalhar para a paz no Oriente Médio. Fazer um segundo parênteses aqui, China e paz, às vezes são contradições em termos na mesma frase, porque a China, sob o comando do presidente Xi Jinping, já disse muito claramente, olha Taiwan, olha Hong Kong, se começarem de novo a ressurgir esses sentimentos separatistas, falar de independência, eu vou entrar em guerra com você. E mesmo assim, com esse tom elevado, ele quer levar a paz para o Oriente Médio. Esse é o micro. Vamos olhar o macro? Aí eu trago um nome, hegemon. Parece nome de uma quimera, né? Um monstro da mitologia grega. É o seguinte, quem vai ser o país grande no século XXI? Quem vai dominar economicamente, militarmente e politicamente o século XXI? Todas as análises apontam para a segunda metade do século XXI, a China, e agora ele pavimenta ali um capital político que lá para frente pode ser muito, muito importante. E a China não dá ponto sem nó, viu, Thiago? E só mais uma questão, Israel também disse que pode atacar qualquer ponto do Oriente Médio, é isso? É um recado para quem? Olha, é o seguinte, isso não é novidade, é que o Israel nunca precisou desse discurso, até porque o exército israelense chama Força de Autodefesa. Eles não têm uma Constituição, Israel não tem uma Constituição, mas tem uma política própria, depois da Segunda Guerra Mundial, sofrimento aos judeus, de não entrar numa guerra antes que seja atacado. Isso que nós estamos vendo é uma contraofensiva, é uma resposta. Mas Israel se montou militarmente e é a grande potência militar do Oriente Médio e sim, pode atacar qualquer outro inimigo. Isso é um recado para quem queira aí se engajar em apoio ao Hamas.